Como eu aprendi a filtrar um bom funcionário para a minha locadora de games, e a minha experiência aqui no meu trabalho, ela pode servir para vocês aí no trabalho de vocês, seja ele qual for aí. O título do vídeo é esse que vocês estão vendo, é Teste as Pessoas. Isso não é manipular, não é ser maquiavélico, não é ser uma pessoa tóxica. É que tipo assim, se você tem um empreendimento, você investiu em alguma coisa, numa loja, numa locadora de games. Eu trabalho com uma locadora de games aqui, ó, desde 2011, e eu tenho também uma loja de eletrônicos. E em 2011, quando eu abri minha locadora, eu devo ter passado aí uns 5 anos com funcionários, e passou algumas pessoas como funcionários por aqui, e a maioria era adolescente, né? Então, cara, eu tive uma grande experiência com isso aí, e eu vou passar para vocês aqui como eu comecei a filtrar os meus funcionários, e depois eu decidi que não, pô, não preciso mais de funcionário, e eu já trabalho há quase 10 anos sozinho na minha locadora de games. Eu passei até a apelidar a minha empresa de um homem só, e eu tenho outras renda extra sem ser minha locadora de games, eu administro tudo sozinho. Mas vamos lá, como foi que eu passei a filtrar direitinho aí um cara que seria um bom funcionário para mim? Algum de vocês pode falar que por ter passado muitas pessoas por aqui, muitos adolescentes, mas é muito complicado você colocar adolescentes para trabalhar para você. É muito complicado, ele não demora muito tempo e já começa a entregar, não quer trabalhar, não gosta de receber ordem. Então, cara, eu fiz um filtro no seguinte, cara. O primeiro filtro que eu fiz foi assim o seguinte: pagar antes dele finalizar a semana. É tipo assim, rapaziada, o cara vem trabalhar para mim, a gente conversou e eu vou pagar ele final de semana, que era o que eu fazia aqui, né? Pagava os sábados à noite, trabalhava segunda a sábado e eu pagava ele no sábado. E aí eu passei a fazer o quê? Eu pagava na segunda-feira mesmo, a semana toda, para ver a intenção dele, para ver a situação até onde ele ia chegar. E eu tive muito desânimo fazendo isso aí, mas só que isso aí me fez com que eu economizasse, não perdesse mais grana mais lá na frente, ou não tivesse uma decepção maior. Então eu passei a pagar os meus funcionários antecipadamente, só para ver a intenção dele. E até o final desse vídeo aqui, eu vou falar para vocês qual a melhor forma de vocês colocar um funcionário na locadora de game de vocês. Aí também a galera pode perguntar, porque eu tenho muito questionamento aqui de hater, também tem questionamento normal, né, da galera que perguntar: tu quer ensinar, mas por que tu não tem funcionário? Cara, porque, como eu vou repetir aqui novamente, eu dou conta. Beleza? Eu dou conta da minha locadora de games e dou conta da minha renda extra sozinho. Aí eu não preciso de funcionário, beleza? Eu não tive uma experiência muito boa com funcionário não, mas se eu pretender colocar um funcionário futuramente, não sei, vai ser da forma que eu vou ensinar para vocês até o final desse vídeo aqui. A forma que o pessoal faz nos Estados Unidos com os funcionários dele. Quem tá ligado já deve ter pegado as manhas aí, mas quem não tá ligado, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou explicar para vocês direitinho. E a outra forma, cara, é você observar se você vai ter problema com esse funcionário aí. O meu último funcionário, eu não vou estar citando o nome de funcionário aqui não, beleza, rapaziada? Então, quem foi funcionário meu e assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é eu passando pra galera a minha experiência. Então cada pessoa tem uma experiência diferente com o seu trabalho, como funcionário você também deve ter uma experiência, como fui patrão, tive também uma experiência. Então a vida é cheia de experiência, e a minha experiência com funcionário foi o seguinte, cara: observar os comportamentos dele. O meu último funcionário, como eu vinha falando aqui, eu tive uma decepção com ele, porque quando eu tirei o funcionário semanal, eu já estava ali filtrando e me acostumando a trabalhar sozinho, principalmente para fechar, para ir almoçar. Eu tenho um vídeo falando aqui que vocês fecham a locadora de game de vocês para vocês almoçar ou jantar, beleza? Descansar também, depois você voltar. Isso vai ser bem de boa para vocês trabalhar sozinhos na locadora de game de vocês. Mas eu fazer o que, rapaziada? Final de ano, como o movimento aqui é pegado mesmo, aí eu precisava sempre colocar alguém para trabalhar comigo, e eu coloquei um funcionário aqui comigo para trabalhar, e como eu falei para vocês, era adolescente, e esse funcionário, no dia que eu mais precisei dele, ele me deixou na mão, cara, que foi na véspera de Natal. Ele ligou para mim e falou: "Ei, Egide, não vai dar para eu ir hoje à noite não, porque eu tenho um amigo meu que chegou de fora e eu vou mostrar a cidade a ele, a cidade deste amanhã, rapaziada." Mas ele queria mostrar a cidade pro cara, né? Eu vou mostrar a cidade pro meu colega aqui, aí não vai dar pra eu trabalhar hoje não. O que foi que eu fiz, cara? O que foi que eu falei pra ele? A resposta: beleza, tranquilo, de boa. Uma coisa que eu tenho em mim nunca você vai ficar fazendo as pessoas trabalhar a pulso pra você, e nem fazer ninguém comer a pulso, cara. Você tá comprado de comida ali, o cara tá ali com fome, é um exemplo que eu tô dando aqui, e você vai insistir para aquela pessoa comer a pulso. Nunca faça isso. E também nunca insista para ninguém trabalhar.
Se não quer trabalhar, beleza, você trabalha e ele não. Mas não fique insistindo isso em ninguém, beleza? É duas coisas que é tempo perdido você insistir. Não insisti, falei, beleza, cara, na hora. Se eu não me engano, cara, era um meio de semana aí, eu não lembro o dezembro qual foi, mas também se eu citar o dezembro aqui, talvez até o cara, né, veja o vídeo aqui e venha perguntar, questionar alguma coisa. E aí foi o seguinte, cara, a minha experiência com esse cara foi o seguinte, ele me ensinou que quando você começa a ver problema nos seus funcionários, você já dá um jeitinho ali pra tirar ele. E aí, cara, eu falei pra ele que tudo bem, beleza, mas dentro de mim eu vi que, pô, é logo hoje, cara, que eu não fechava a locadora pra jantar e nem fechava a locadora pra almoçar. E ele trabalhava pra mim no horário da noite. Ele pegava apenas, cara, das 6, 18 horas, né? Das 6 da noite até as 9. E aí 9 horas eu voltava, era 3 horinhas só pra ele ficar aqui. E aí ele me deixou na mão nesse horário. E eu fiquei sem jantar, porque quando eu fosse voltar às 9, eu já ia voltar tomado banho, jantado, pra eu ficar até de madrugada. Final de ano aqui, Natal, vocês têm que ver isso aí. Eu madrugo mesmo. Se der pra madrugar, a gente madruga. Se der pra até meia-noite, 1 hora da manhã, a gente vai. Eu aproveito bastante a temporada de dezembro. Eu apelidei isso aí como temporada de dezembro porque eu tenho uma planilha, cara, que eu criei em 2011 e de 2011 até hoje é o mês de dezembro, é o mês mais lucrativo de locadora de games, cara. Que aí vem gente de outras cidades visitar a cidade aqui e a cidade enche de crianças e fica aquela festa na praça. Eu moro aqui perto da praça. Então, cara, a locadora de games eu tenho que aproveitar bastante aí esses dias aí, aproveitar 100% do aproveitamento da temporada de dezembro, porque depois que passar não vai ser a mesma coisa, vai ser só no final do ano de novo. Então eu coloquei esse funcionário para aproveitar 100% da temporada de dezembro e esse funcionário me deixou na mão justamente nesse dia. E eu aguardei, cara, completar a semana dele e eu paguei e falei para ele que não precisava ele vir mais. Mas aí a gente ainda tinha o início ali de janeiro, que também tem um movimento bom, até o dia 10, 15 de janeiro dá um movimento bom também, que as pessoas ainda estão na cidade ainda, né? Não tem ido embora quem vem de fora. E aí esse funcionário se assustou quando eu falei pra ele que não precisava ele vir mais depois que eu paguei. Aí a vontade era dizer assim, pô, bicho, tu me deixou na mão no dia que eu precisei e agora tu ainda vem questionar, pô. Mas não, cara, eu fiquei calado. Por quê? Nunca questione, nunca insista com o funcionário, beleza? Olha, cara, você sempre vai sair como errado se o funcionário endoidar com você aí e sair contando a cidade toda aí coisas que não aconteceu e vai sobrar aí pra tuas costas aí o peso. Beleza? Então nunca vai ter razão. Você nunca vai ter razão. Quem vai ter razão é o funcionário. E ele vai ter todo o tempo do mundo para andar a cidade todinha falando mal de você e todo mundo vai ouvir o lado dele, não vai ouvir o seu e você vai sair como errado da história. Essa experiência eu não tive, né? Mas a gente sabe disso aí. A gente que somos adultos, a gente que já tem nossos 30 e poucos anos, a gente sabe muito bem disso. Então foi o que aconteceu aí. A minha experiência com esse funcionário foi essa. Ele me ensinou que eu tenho que ver aí o comportamento dos funcionários. E o outro comportamento também, cara, que eu fiz também, é você pedir favor. Favor como, cara? É tipo você pedir ele para trabalhar em um horário que não é dele. Por exemplo, o funcionário que eu botei para trabalhar, ele trabalhava das 6 às 9. E aí, cara, mas não era 6 às 9 certinho o horário dele. Teria que ser de 6 às 10. Para completar ali nas 4 horas. E teve outro momento que eu falei com ele para ele trabalhar no horário da manhã. Na manhã era de 9 a meio-dia. E aí esse funcionário também me deixou na mão. Ah, não dá não, que eu me acordo tarde. Aí eu, beleza, já vi que eu não poderia contar com ele. Então vocês podem fazer esse filtro aí. Se vocês pretendem colocar um funcionário, testa ele, beleza? Teste as pessoas. Agora eu vou falar para vocês aqui como vocês filtrar aí, um filtro fininho, como vocês colocar um funcionário na locadora de vocês, mas não deixar de fazer o filtro da observação, se ele vai te dar dor de cabeça e se ele vai fazer favor para você, beleza? O filtro é mais pela questão do pagamento. É o seguinte, rapaziada, mas antes de eu entrar nesse assunto, quero saber com vocês se vocês deixou o like nesse vídeo aqui, ou se você não é inscrito no meu canal ainda. Eu estou próximo de bater uma meta aí de 9 mil inscritos aqui no canal e eu conto com vocês. Tem muita gente que vem aqui pro canal e assiste meus vídeos, gosta dos meus vídeos, mas não são inscritos aqui no canal, beleza? Então, cara, eu conto com a inscrição de vocês aqui no meu canal a partir de agora. O seguinte, cara, a gente sabe que nos Estados Unidos a hora lá paga para os funcionários não é diária, é pago por hora. Então eu tive essa ideia, mas eu não coloquei em prática. Eu acho que dá certo, muito certo, você pagar em hora para o seu funcionário na sua locadora de games. E até em loja, eu acredito que também dá certo pagar em loja, é só vocês dividir ali o valor que vocês pagam ele por dia e vai pagar por hora. E a parte principal é o seguinte, cara, funcionário de locadora de games, eu falo de locadora porque minha experiência é mais com locadora, né? Eu nunca tive outras coisas não, então minha experiência com locadora de games foi essa. O funcionário daqui, nenhum chegava na hora certa. A gente marcava era de uma hora da tarde até as 6 e de 9 da manhã até meio-dia, era isso mesmo. Aí ele saía de meio-dia e eu ficava, aí o outro chegava de 1, que eu dava esse tempo, né? Ficava ali. Aí quando era 1 hora, um chegava e ficava até as 6. E eu gostava mais de ficar à tarde também, porque a tarde sempre foi um movimento bom. E depois eu comecei a ficar mais pela manhã, porque os meus funcionários
não acordava cedo, cara. Então eu acordava mais cedo, umas 7 horas, abria a locadora às 9 e eu esperava esse funcionário chegar 1 hora da tarde. E geralmente ele só chegava 1h40, 1h30, às vezes até 2 horas da tarde quando chegava e não dava satisfação de nada. E isso não era uma vez ou duas, era várias vezes, chegava atrasado e não dava satisfação. Eu ficava calado, porque eu nunca gostei de debater com ninguém. Eu sempre fico na minha, beleza, cara, beleza. A questão de pagar por hora, eu ainda pensei em fazer, mas eu não coloquei em prática. Eu espero que um dia eu precise colocar em prática, né? Um dia eu coloque funcionário, porque se a minha empresa crescer, ficar grande aqui, é claro que eu vou precisar de funcionário, cara. Essa questão do funcionário chegar atrasado, a gente faz igual uma empresa na hora extra. É o que, cara? Tipo, ó, o horário do funcionário chegar é às 13 horas. Ele pode chegar ali 13h10, 13h15, beleza, a gente não vai questionar nada disso não, né? Eu não vou, mas tem empresa que vai. Mas aí se ele passar das 13h30, ele já perdeu 1 hora do dia. Ele já perdeu 1 hora de trabalho dele. Por exemplo, ele vai trabalhar de 1 da tarde às 6, então isso dá 5 horas. Se ele chegar ali depois de 1h30, ele já perdeu 1 hora de trabalho. Então ele vai receber nesse dia 4 horas de trabalho. Se ele chegar e falar, gente, não dá pra eu ir agora não, só dá pra eu ir lá para as 2h30 da tarde, cara. Então se ele chegar às 2h30, ele já perdeu 2 horas do dia. Então nesse dia que ele trabalhar, ele só vai trabalhar 3 horas. Isso aqui é bom porque se eu quiser pagar hora extra a ele, cara, eu falo pra ele assim, ó, tu chegou certinho hoje, não foi? Foi, cheguei 1 hora certinho, Gil, beleza. É pra tu largar às 6, né? Eu vou te pagar aí, você aceita que eu te pague aí 2 horas a mais pra eu largar você às 8? Aceito, cara, então ele vai ter 2 horas extra. Então a gente vai lá e contabiliza, tem uma planilhazinha ali. Cara, eu não coloquei isso em prática, beleza? Mas eu acredito que isso dá muito certo. Eu acredito que isso dá certo para locadora de games, funcionário de locadora de games. E também eu acredito que isso dê certo para outros movimentos de comércio, cara. Sendo pago por hora, fica bom para o funcionário e bom para o empresário, o dono do comércio. Pode ser que alguém discorde com isso ou não, não sei. Então, cara, você pode discordar, deixa aqui no comentário. Se você concorda, deixa aqui no comentário também. Se você tem funcionário na sua locadora de games e tá quebrando a cabeça, deu para entender aí que... Antes de finalizar esse vídeo aqui, contar para vocês uma coisa que aconteceu com algum dos meus funcionários aqui. Esse funcionário, ele pedia muito para trabalhar comigo e eu falava que não precisava. E aí, todo eles contavam a mesma história, tá entendendo? Chega a se repetia. E esse funcionário falou o que para mim? Aí, Gide, porra, bicho, vou trabalhar aí, tô precisando. Falei, cara, agora não. E ele vinha pra cá todos os dias e sem eu pedir, cara, ele começava a arrumar as cadeiras. Quando ele via a cadeira bagunçada, ele ia lá, arrumava. Aí pegava a vassoura, aí varria, arrumava os controles quando tava desarrumado. Aí um dia eu falei, beleza, vou colocar ele para trabalhar para mim aqui. Cara, era um padrão aqui. Depois de 15, 20 dias, os funcionários já mudavam. Já começava a tratar mal os clientes, gritava, perdia paciência quando o cliente ficava pedindo para trocar de jogo. E esse funcionário que eu coloquei aqui, ele foi o seguinte, cara, ele trabalhou esse tempo todinho para mim, trabalhou a faixa ali de uns 3, 4 meses, e quando foi depois ele falou assim, aí Gidi, eu não quero trabalhar mais não, cara. Aí eu falei, beleza, pô. Ele falou assim, meu pai me dá dinheiro toda semana, aí eu preciso trabalhar não. Aí eu falei para ele, pô, beleza, fazer o quê, né? Eu nunca insisti para ninguém trabalhar para mim. O vídeo de hoje é esse, é eu contando para você a minha experiência com funcionário, de como eu tratei, filtrei e acho que a gente deve tratar o funcionário desse jeito aí. Trate seus funcionários direitinho, beleza? Mas saibas que nem todo mundo dá para ser o seu funcionário. O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like, cara. Deixa o like nesse vídeo aí e faz assim no teclado, ó. E deixa aquele comentário no comentário aí. Mas deixa o comentário. Falou.